Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia e, aliás, com uma boa notícia. Isso porque o desemprego caiu em julho e chegou ao menor patamar em 7 anos, de acordo com dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil caiu a 9,1% no trimestre encerrado no mês de julho, e é o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também foi de 9,1%. Com o recuo de 1,4 ponto percentual da desocupação, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9 milhões e 900 mil pessoas. Também indica o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego estava em 9,3%, atingindo 10 milhões e 100 mil pessoas. No período entre os meses de maio e julho, o número de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700 mil, um recorde na série histórica iniciada em 2012, segundo os números apresentados pela pesquisa. E a Receita Federal paga hoje as restituições do quarto lote do imposto de renda deste ano. Foram depositados 6 bilhões de reais. A Receita Federal paga mais de 4.462.000 contribuintes. Eles vão receber 6 bilhões de reais no quarto lote de restituição do imposto de renda à pessoa física. O lote também contempla restituições de anos anteriores. A restituição deve ser paga diretamente na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o contribuinte tenha entregado a declaração até o dia 30 de maio e não receba a restituição, deve verificar se entrou na malha fina. O quinto e último lote vai ser pago em setembro, no último dia útil do mês. Para saber se vai receber, o contribuinte deve fazer a consulta na página da Receita Federal na internet. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS. Quem não está na lista ou caiu na malha fina pode consultar o extrato da declaração para verificar eventuais pendências. Nesse caso, o contribuinte deve acessar a página do Centro Virtual de Atendimento da Receita e verificar se há inconsistências de dados. E nessa hipótese, deve ser feita a regularização com entrega de declaração retificadora. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode contatar uma agência do Banco do Brasil. Eu falo agora de notícias internacionais. Morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, Mikhail Gorbachev, considerado o homem que mudou o curso da história ao desfazer a antiga União Soviética. Ao lançar reformas para alcançar a Glasnost, que significa a abertura, e a perestroika, a reestruturação, Gorbachev desencadeou inadvertidamente as forças que levaram à dissolução da União Soviética e à sua destituição do poder. Seu incentivo à liberdade acelerou a desintegração do multiétnico Império Soviético. Reverenciado no Ocidente por defender a liberdade e a mudança em uma época em que muitos pensavam que a Guerra Fria nunca terminaria, Gorbachev se tornou uma figura odiada por muitos russos, que o consideravam responsável pela destruição do outrora poderoso Império Soviético. Enquanto estava no poder, muitas vezes optou pela paz ao invés do confronto, acelerando o degelo dos laços com o Ocidente graças às suas estreitas relações com líderes como o chanceler alemão Helmut Kohl e o presidente americano Ronald Reagan. Mas quanto mais se lhe afrouxava as rédeas durante seu mandato, de 85 a 91, mais foi ofuscado pelo enérgico Boris Yeltsin, então um comunista em ascensão. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, Gorbachev já era irrelevante. Um golpe de Estado em agosto de 91 falhou, mas foi o desafiador Boris Yeltsin quem enfrentou os rebeldes e virou um herói nacional, enquanto Gorbachev estava sob prisão domiciliar na Crimeia. Pouco depois, a União Soviética desapareceu e, com ela, o poder de Gorbachev. E olha só, os ministros das Relações Exteriores da Europa estão reunidos para discutir uma possível proibição de vistos para cidadãos russos. O tema divide opiniões entre os países. A reunião acontece em Praga, capital da República Tcheca, e vai até amanhã.
o assunto começou a dividir a União Europeia após um apelo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela suspensão de vistos de cidadãos russos no continente, como forma de pressionar Moscou. Após o pedido, diversos países se manifestaram contra e a favor. Países como França, Alemanha e Portugal não apoiam a medida e alegam que os laços com os cidadãos russos precisam ser mantidos, principalmente com aqueles que são contra a invasão. Como o tema exige aprovação por unanimidade, o resultado provável do debate será um acordo político para suspender um protocolo entre a União Europeia e a Rússia. O acordo, feito em 2007, facilitava a burocracia dos vistos. Com a suspensão, o processo deve se tornar mais caro e mais demorado para os cidadãos russos. Apesar das viagens aéreas entre a Rússia e a Europa terem sido suspensas, os turistas viajam por terra até países que fazem fronteira com a Rússia e pegam voos para outros locais. Desde que a guerra começou, quase 1 milhão de cidadãos russos entraram em países da União Europeia com vistos turísticos. Eu continuo falando de notícias internacionais, só que agora de economia. O Gabinete Europeu de Estatísticas anunciou que a inflação na zona do euro voltou a bater um recorde em agosto, como nós vamos ver nessa reportagem. A inflação foi de 8,9% em julho para os 19 países que compartilham moeda única. Estes valores são os mais altos registrados pelo Gabinete Europeu de Estatísticas desde o início da publicação do indicador, em janeiro de 1997. A tendência de alta da inflação começou a se manifestar com mais clareza em novembro do ano passado. Desde então, não parou de crescer e já exerce forte pressão sobre o Banco Central Europeu. O BCE tem uma reunião marcada para a semana que vem, na qual é esperado que se adote um aumento da taxa de juros central, depois de um passo tímido nessa direção em julho, com um aumento de 0,5%. Dos componentes da inflação, a energia registrou um aumento de 38,3% e, ainda que tenha sido o principal fator no resultado de agosto, representa um pequeno retrocesso em relação ao mês de julho. O setor de alimentos, medido junto com o de tabaco e álcool, experimentou em agosto um aumento de 10,6% contra 9,8% do mês anterior. Das principais economias da zona do euro, a França registrou a menor inflação em ritmo anual, com 6,5%. Estônia com 25%, Lituânia com 21% e Letônia com 20,8% tiveram os números mais altos. E olha só, agora uma informação importante para os pais. Faltam menos de 2 semanas para o fim da campanha nacional contra a poliomielite. E até o momento, menos de 1/4 do público-alvo foi vacinado. Mais informações você acompanha agora com a repórter Bruna Di Giaimo. Atenção, pais! A pólio ou paralisia infantil é uma doença altamente contagiosa que atinge principalmente crianças com menos de 5 anos de idade e que vivem em locais onde não há tratamento adequado para água e esgoto. O poliovírus, que é o vírus causador da doença, é transmitido de pessoa para pessoa por via fecal-oral ou por água ou alimentos contaminados e também por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. A poliomielite não tem cura, apenas prevenção através da vacina, que é oferecida pelo SUS. São 3 doses iniciais distribuídas para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida, depois 2 como reforço quando a criança está com 15 meses e outra entre 4 e 5 anos. Há também a vacina injetável, indicada para pessoas de até 19 anos ou para situações especiais, como é o caso de indivíduos imunocomprometidos. E olha, para os especialistas, entre os motivos principais para a baixa procura estão a pandemia, a dificuldade dos pais de levarem os filhos até os postos de saúde e a falta de percepção do risco da doença. A força-tarefa de vacinação vai até o dia 9 de setembro, mas ainda assim é possível vacinar depois desse período. Bom, e com essa dica importante, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!